Paz FM. Esse é o tema do Ponto de Vista. Qual a importância de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém? Nossos convidados estão aqui saboreando aquele lanche gostoso da Mundial Panificadora, porque na Mundial até o ambiente é gostoso. Você vai fazer lanche, festa nesse final de semana, encomende o kit festa com a equipe da Mundial. 3281-7005, Mundial, Rua 90, Setor Marista, 3281-7005. Após 70 anos de cativeiro, Deus usou de misericórdia para com o seu povo e restaurou a sorte da nação. Com uma liderança forte e o auxílio dos profetas, os judeus se retornaram e deram início à reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. A reconstrução dos muros começou com a chegada de Neemias e durou apenas 52 dias. Neemias é um exemplo de liderança. Ele tem tão pouco tempo, ele encorajou o povo e explicou o propósito dessa ação de reconstrução. Neemias se destacou não somente pela sua generosidade e dedicação na causa de Deus, mas também por seu intenso discernimento acerca do caráter dos homens. Realizou uma tarefa difícil, enfrentando a oposição extrema e os problemas internos da sociedade. Então tinha problema externo, problema interno, oposição externa e oposição interna também. Ele soube vencer tudo com firmeza e com sabedoria, não se desviando do caminho que deveria seguir. E diante disso, o Ponto de Vista desta sexta-feira quer conversar com você sobre qual foi a importância de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quem foi Neemias? Que ensinamentos podemos tirar hoje com essa história desse grande líder? Ponto de Vista. A opinião de quem entende do assunto, a visão do especialista, a notícia e suas consequências. Ponto de Vista, o programa de entrevistas da sua Paz FM. Apresentação, Luiz Alberto. Ponto de Vista aqui na Paz FM, o assunto hoje promete. O assunto hoje promete, vai ser muito bom o assunto de hoje aqui. Estamos recebendo o pastor Joel Nascimento, pastor da Assembleia de Deus Campo Campinas do Setor Oeste, é administrador, é teólogo, é conselheiro familiar e membro do Comitê da Universidade da Família no Estado de Goiás. Pastor Joel, obrigado pela honra da sua presença, do seu retorno. Boa tarde, como é que o senhor está? Ô Luiz Alberto, obrigado você, estou bem, graças a Deus, a honra é nossa de retornar a essa bancada de seletas figuras que estão aqui para poder debater assuntos tão importantes como esse, que tem uma conotação muito atual, principalmente com o momento que nós estamos vivendo agora. Muito obrigado pelo convite, você que está nos ouvindo nesse momento, fique conosco até o final do programa, eu tenho certeza que você vai ser bastante edificado e irá crescer cada vez mais em graça e conhecimento da parte de Deus. Muito bom. Pastor Vilmar Leite também com a gente aqui, pastor da Assembleia de Deus Campo Vila Nova, de Vila Nova, no Jardim Guanabara, bacharel em administração e teologia, pós-graduado em gestão educacional e professor do CEPEGO também, o Seminário Pentecostal de Goiás. Pastor Vilmar, nos honra também sua presença, seu retorno. Boa tarde, como é que o senhor está? Boa tarde, Luiz Alberto. Você esqueceu de observar uma coisa aí na apresentação, que eu sou também amigo do aniversariante da semana. Obrigado. Luiz Alberto, fez aniversário ontem, e eu vi todos os festejos, e eu quero juntar a essas vozes que aclamaram o seu nome, Luiz Alberto, visto pela pessoa que você é, pelo amigo que você é. Então eu louvo a Deus pela sua vida e feliz com aqueles que estão felizes. Obrigado, pastor Vilmar. O pastor Joel disse agora há pouco aqui que esse assunto de Neemias, você que está acompanhando a Paz FM, esse assunto vai ser discutido no próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, revista Betel, tá? É da revista Betel, do próximo domingo, na Escola Dominical, domingo 16 de setembro, a volta do exílio e a preservação do povo de Israel. O pastor Joel disse de uma história que aconteceu pelo menos volta do exílio, né? Quase 3 mil anos atrás. Você disse que é uma história com contorno atual. Que comparação tem, que contornos são esses, pastor Joel?
Comparação para iniciar, Luiz Alberto, e você, querido ouvinte que nos ouve, era Israel, Judá era uma nação que nesse momento havia perdido sua identidade, estava em declínio, era uma real decadência, havia líderes, mas líderes que estavam naquele momento, que já haviam voltado do cativeiro, mas não tinham, vamos dizer assim, uma determinada força para exercerem a liderança diante do povo, haviam passado por um processo de boicote dos seus adversários, e a realidade era que a situação física, literal, espiritual, moral do povo estava em declínio. Eles haviam passado por um momento de cativeiro durante quase 70 anos. O povo estava vivendo uma realidade triste, longe das verdades divinas, longe de um líder, e não tinha essa figura de expressão, um líder que, na verdade, tomasse a frente daquela nação para os conduzi-los de volta para a restauração desta identidade, a restauração da nação, a volta do equilíbrio e principalmente o temor de Deus sendo implantado ali. A gente vai ver que posterior à chegada desse líder acontece essa realidade. Nós vivemos hoje no Brasil que não está distante destas mesmas verdades. Uma nação em declínio, líderes que assumiram, mas não lideram. Nós estamos vivendo um povo que está, de fato, com valores morais muito aquém daquilo que é merecido, no mínimo, para se viver bem como cidadão, como família e principalmente como cristão. Nós temos vivido uma realidade em que muitos estão lutando por poder, mas poucos estão, na verdade, liderando o povo para vencer. Pastor Vilmar Leite, qual a sua opinião sobre essa visão do pastor Joel? Eu penso que está muito atual, porque quando a gente fala da reconstrução do muro, é apenas o texto que nós lemos. A gente tem que analisar o contexto histórico e político daquela época. E o contexto histórico e político era um dos mais graves. O povo estava cativo, tinha sido levado cativo à Babilônia, e agora uma subtesa lhes alcança, que foi de súbito que eles receberam a informação da libertação, eles voltam para sua terra, só que tem que reconstruir tudo de novo. E isso o Salmo 126 nos fala claramente sobre isso. O Salmo 126 é exatamente a manifestação do povo em relação àquela libertação súbita que eles foram atingidos por essa libertação, quando ele diz: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Você está lendo Salmos? Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do exílio, está dizendo o exílio da Babilônia, os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. E a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e confessavam eles, e por isso estamos cheios de alegria. Aí é interessante, Luiz Alberto, porque os primeiros 3 versículos mostra a alegria deles de conquistar a libertação, se voltarem novamente, né, para Jerusalém. A partir do verso de número 4, ele já mostra essa realidade aqui de Neemias, de Esdras, de Zorobabel, de Ageu, que é a reconstrução da história. Uma coisa é o festejo, a alegria da libertação para voltar para casa. Outra coisa é quando chega em casa e tem que encarar a realidade. Qual é a realidade? Olha o verso 4 do Salmo 126. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos, porque quando eles chegaram na cidade estava tudo destruído, não tinha plantação, não tinha comida, não tinha nada, e agora então eles têm que ir ainda que chorando, semeando, trabalhando para de volta ter o status, já que a palavra restauração vem da palavra status, de novo. Instauração é dar de novo o status que eles tinham. Eles perderam o status.
E aí a gente vê uma questão política. Nós estamos num momento político, o pastor mencionou aqui, muito séria. Porque politicamente estavam arrasados. Espiritualmente, psicologicamente, enfim. Eles estavam semelhantes à Venezuela hoje, não tinha nem comida. Não, estava arrebentado, exatamente. Exatamente, estava arrebentados. Aí... Não, mas isso é sério, gente. A Venezuela hoje, até as igrejas estão sendo perseguidas. Porque, veja bem, Luiz, por que é importante a gente falar isso? Porque o que tem a ver essa volta do exílio e a preservação do povo de Israel? O que tem a ver? Tem tudo a ver com o contexto político. Porque foi um político profetizado por Deus há 150, a uns falam 175, a revista que fala 150 anos antes dele nascer. Aí, segundo historiadores, eu acredito que isso foi mais ou menos assim. Ele tomou a terra, ele conquistou, e aí deixou o rei Dario tomando conta, e ele era desbravador, o Ciro. Como o rei Dario morre, ele volta. Quando ele volta, ele conhece Daniel. Quando ele conhece Daniel, Daniel mostrou para ele a escritura, a profecia, falou, tá aqui. Olha que você vê, você foi mencionado. Ele ficou tão encantado, boquiaberto, que ele chega a dizer... Você não conhece o Deus de Israel, mas o Deus de Israel conhece você. Isso. E é interessante porque ele cita o nome, nós sabemos a história, né? E cita não somente o nome, mas como o que ele ia fazer. Ele servo, e interessante porque Deus, mesmo ele não sendo convertido, Deus chama Ciro de o meu servo Ciro. Isso aí tem. E aí a gente vai ver muitas outras coisas que a gente acha que Deus é nosso e Deus não é nosso. Nós somos dele, mas Deus não é nosso. Deus é Deus da igreja. A igreja é de Deus, mas Deus não é só Deus da igreja. E isso foi um erro de Israel, porque achava que Deus era deles. Achava que Deus era deles. Eles eram de Deus, mas Deus não era deles. Israel era uma porta para atrair as outras nações para Deus. É por isso que hoje, no evangelho que nós vivemos, naquela época era uma força centrífuga, né? Era para atrair o povo a Israel como uma porta. A ação de hoje, Deus é centrípeda. É pegar o povo de Deus e diz, ide pelo mundo. É porque Deus não quer alcançar uns ou alguns. O projeto de Deus é Deus amou o mundo. Esse é o alvo de Deus. Agora, a revolução política na época foi tão grande. Por quê? Porque os conquistadores daquela época, eles era o contrário. Eles faziam era vencer, destruir os povos e escravizar os povos. Aí chega Ciro, impactado pela profecia, acredita-se os historiadores, a gente não tem esse registro, mas é evidente, nas entrelinhas a gente percebe isso. Aí ele faz libertar todo mundo, dá condições financeiras, devolve os utensílios de ouro. Gente, qual é o rei que vai fazer um negócio desse? Faz tudo. Tamanho foi o impacto que ele recebeu no coração. E aí o povo ficou, como o Salmo 126 diz, porque da noite para o dia o sorriso vira Senhor da face deles. Ele diz, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem foi que profetizou sobre a vida de Ciro antes dele nascer? Isaías. 150 anos, mais ou menos, aproximadamente. Tem essa... De 150 a 200, aí não dá para ter certo. Mas sobre essa distância aí. E o que Deus disse a respeito de Ciro nessa profecia? Que Ciro seria o canal que Deus usaria para restaurar a sorte de Israel. Deus chama de servo, Deus diz que levaria, através de Isaías, Deus diz que o povo seria escravizado, mas Deus também diz que usaria o servo Ciro para restaurar essa sorte. Ou seja, Deus mostra o caminho que iria seguir por já conhecer o coração do povo e saber que o povo iria, por causa das suas próprias decisões e escolhas, eles iriam acabar incorrendo para o cativeiro, mas o nosso Deus, como disse Davi, que a ira dele dura um segundo, mas a misericórdia dele dura pela eternidade, já havia dado a saída para o povo em um tempo posterior. Então o povo viria para o cativeiro, mas Deus usaria alguém no cativeiro para também libertar o povo. Deus chama aquele que leva para o cativeiro de meu servo Nabucodonosor, que vai julgar vocês com vara de ferro, mas também usa o que vai voltar como meu servo Ciro, aquele que é também enviado meu, para trazê-los de volta. Então o próprio Deus estava conduzindo o povo mais uma vez para que eles fossem restaurados à sua sorte diante da sua graça e misericórdia. E por que o povo foi para o cativeiro? Luiz Alberto, há uma série de situações que a gente pode comentar.
nós temos a questão de obediência a mandamentos divinos, nós temos fatores que nós podemos dizer a corrupção moral e espiritual do povo, nós temos fatores que nós podemos apresentar pela condição do povo começar a se curvar diante dos deuses vizinhos e das nações que lá na época da conquista da terra, Deus havia dito, destrói esse povo, tira esse povo do vosso meio. Eles tiveram a audácia de simplesmente dizer para Deus, não, a gente não precisa matar eles, não deixa eles aqui, mas a gente é superior a eles. Só que aquele ato de pequeno, vamos dizer, misericórdia naquele momento se tornou um ato terrível contra a vida deles posterior. O próprio Deus havia dito para eles plantar na terra e colher na terra durante 6 anos, o 7º ano e o ano de jubileu era para eles deixar a terra descansar. Ao período aí, desde a época da monarquia até a época do cativeiro, o povo nunca fez isso. Por causa de quê? Isso aqui é uma questão que a gente atrela, Luiz Alberto, e é importante atrelar ela, que ela não fica presa só nesse momento, mas ela fica lá na época da criação, porque o próprio Deus havia dito para o povo, olha, o próprio Deus havia feito o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa. Deus precisa de descansar, já que ele é espírito? De forma nenhuma. Quando Jesus disse o sábado, não foi o homem criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem, Deus estava dizendo, nem tudo é trabalho, é necessário descansar. Deus estava dizendo para o povo quando entrou na terra, nem todo tempo é tempo de trabalho, descanso também. E nós sabemos que o judeu é um povo que sabe administrar, gosta de trabalhar, gosta de dinheiro, é um povo abençoadíssimo na questão administrativa. Só que o povo, eles cresceram demais na questão da ganância, da avareza. E aí eles começaram a trabalhar de tal forma que eles esqueceram esse mandamento. E é quebrar princípio, quebrar mandamento, tem um resultado final, cativeiro. Cativeiro espiritual, cativeiro moral, cativeiro literal. De alguma forma o cativeiro vai vir. E foi o que aconteceu na nação de Israel. Eles se venderam para outros povos, começaram a fazer aliança com outros deuses, permitir que balaíns fossem construídos na nação de Israel. Eles começaram a vender os seus valores. Na época de Manassés, até, a Bíblia diz, que até matar os próprios filhos, a Moloque, ele fez isso, e posteriormente a Bíblia diz que ele chamou adivinhos, agoureiros, tantos homens ali para dentro, para poder fazer, vamos dizer assim, um culto mistificado contra Deus, tão idólatra que o povo idólatra e pagão em volta de Israel ficou escandalizado do tamanho da idolatria de Manassés. Então nós vamos ver que o povo se corrompeu. Não é diferente do que está acontecendo na nação hoje. Essa corrupção moral, espiritual, desobediência, quebra de princípios, de valores, abandono das diretrizes de Deus, vai levar o povo ao cativeiro, ou espiritual, moral, familiar, financeiro, de alguma forma ele vem. E isso é latente, presente na nossa nação, como aconteceu naquela época. E aí o resultado, a nação precisava ser restaurada. O que estava destruído principalmente em Jerusalém? Os muros, a proteção. É o que tem sido destruído hoje. Porque isso fala de segurança, isso fala de certeza de vida, isso fala de respaldo de um valor mais forte. É isso tudo que tem sido vendido, destruído, desfacelado. As portas de entrada da vida foram queimadas, porque isso principalmente nos dias atuais têm sido atacados lá nos valores primários, hoje nas escolas, hoje na vida dos adolescentes, a imprensa 24 horas, a internet 24 horas, vendendo verdades, vamos dizer assim, contrárias às verdades genuínas e eternas, que são verdades, entre aspas, que são mentiras, que são contrárias aos valores divinos e espirituais. Ok, pastor Joel, você pode falar com a gente no WhatsApp também, quer conversar? Quer tirar dúvidas? 629-8599-2440 ou então pelo WhatsApp e também pelo facebook.com/PazFM. Diga o seu nome e o local de onde você fala, tá bom, Leandro? Leandro e Karen, Neemias é um servo. Antônio Silva, obrigado. Cida Duarte, obrigado pelo carinho da participação. Diga o seu nome e o local de onde você fala. Mariluza Cristina, Jaque Nunes, obrigado também. Cuiabá na audiência, Alexandre Alves, Cuiabá na audiência, obrigado pelo carinho. A Jaque Nunes em Sinop,
também no Mato Grosso, ouvindo a Paz FM, obrigado, tá? Diga o seu nome e o local de onde você fala, por gentileza, tá? Participe com a gente, Ponto de Vista, e também aqui com a gente no Facebook e no WhatsApp. Pastor Vilmar, eu gostaria de acrescentar? Olha, a lição de número 12, ela fala sobre a reconstrução do templo e a reconstrução do muro. E é interessante porque Jesus lá em Marcos, e nos evangelhos, não somente em Marcos, ele diz para a gente orar e vigiar. O muro fala de vigilância, o templo fala da oração. E é interessante porque construiu o templo primeiro, porque o interior vem primeiro do que o exterior. Então, eu preciso vigiar e orar, ou orar e vigiar. E a reconstrução do templo estava trazendo de volta o status religioso que eles tinham, a vida espiritual que eles tinham. E o muro estava dando a eles o respaldo político de segurança que eles precisavam, visto que naquela época uma cidade sem muro era uma cidade insignificante. Então tudo que estava acontecendo aqui era Deus devolvendo para eles a questão religiosa, a vida religiosa deles, espiritual, para ser melhor, né, de que eles já tinham perdido, entre aspas, porque ninguém pega Deus de surpresa. O cativeiro também não foi só coisa ruim. O cativeiro curou a idolatria do coração daquele povo. Hoje a gente pode apontar muitos defeitos deles, mas menos de idólatra. Porque um dos fatores que ajudou a sarar, que era o problema que o pastor Joel disse, que era a questão da idolatria, já que eles estavam se tornando politeístas, Deus colocou ele no meio de uma nação politeísta e ele passou a dar valor ao monoteísmo, quando ele fala lá, salvo engano também no livro de Salmos, né, o Salmo 137, que as pessoas pediam para cantar aqueles hinos maravilhosos que cantava lá em Jerusalém, e aí ele diz o seguinte, ó: junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos e choramos, lembrando de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que nos alegrássemos dizendo, cantai, um dos cânticos de Sião. E eles, como nós podemos cantar ao Senhor em terra estranha? Eles então deixaram aquele politeísmo e passaram a dar valor ao único Deus verdadeiro. Parou com o culto ecumênico? Parou com o culto ecumênico e parou o culto ao único Deus. Você fala com a gente no WhatsApp, diga o seu nome e o local de onde você fala. O Ponto de Vista hoje conversando sobre a história de Neemias, a volta do exílio, qual seria a importância de Neemias para essa reconstrução dos muros. Você fala com a gente também aqui. A participação do Alexandre, a gente citou aqui, né? Obrigado. Lucilene Carvalho Medeiros, Luiz Alberto, muito bom. A Ângela Gomes, programa está muito bom, uma bênção, bom ouvir vocês aqui. Ângela Gomes, senador Canedo, obrigado, viu, Ângela, pelo carinho. Lucilene Carvalho Medeiros, Luiz Alberto, tô ligado aqui na Paz FM, ouvinte fiel do Ponto de Vista. Não disse onde você está, Lucilene. Bonfinópolis também, não é, Arnaldo? Bonfinópolis também, ouvindo a Rádio Paz FM, obrigado pelo carinho, tá? Diga o seu nome e o local de onde você fala. Bom, foi dito aqui no início desse bloco, parece que o pastor Joel disse aqui, que Neemias, naquela época, uma das grandes dificuldades dos problemas do povo é que também não se tinha um líder para a reconstrução. E de repente aparece Neemias. Quem era Neemias? A resposta, quem era esse líder? A resposta vem no próximo bloco do Ponto de Vista na Paz FM. Ponto de Vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Todos os dias, em todos os lugares e a qualquer hora, a rádio do ouvinte fiel, Paz FM, Goiânia. Primeiro carro 0 km da promoção Acelerando 2018. Chamou. Alô, Cléia! Pode começar a gritar, Cléia! Tô muito feliz porque eu ganhei o primeiro carro da promoção Acelerando 2018. Uhul! São 10 TVs tela grande 4K. 2 carros 0 km. O próximo pode ser você. Retire seu cupom grátis. Paz FM, a rádio do ouvinte fiel. Oferecimento Sol da Terra Moda Evangélica, porque você merece o melhor. Alberto Miguel Campinas e Passeio das Águas Shopping.
A Fortaleza Magazine. Barato e fiado é com o Ceará. Crediário próprio e rápido. Bahrein Burger Grill. Venha conhecer o melhor hambúrguer da cidade. Livraria Jerusalém. A maior e melhor livraria cristã de Goiânia. Peta Caseira e Bananadas Nani. A excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Bioextratos cosméticos naturais. Linha Força com Pimenta. Nas melhores lojas. Nano Odontologia. Núcleo Avançado de Odontologia. A vida pede um sorriso. Vila Brasília e Cidade Livre. Atacadão, lugar de comprar barato. Avenida Goiás Norte com Perimetral e Avenida Rio Verde ao lado da cidade empresarial. Aqui tem promoção de verdade. Ei, vendedor, você sabia que seus pensamentos e suas atitudes definem dia a dia o quanto você vai vender? Se você trabalha com vendas e deseja alavancar seus ganhos através de atitudes simples e práticas, participe do evento Vendedor, Mentalidade e Atitudes Vencedoras, com Éder de Assis, autor do livro Vendedor Vencedor, no dia 25 de setembro, no Oites Hotel. Informações no site www.ederdeassis.com.br. Atenção! Amanhã, corra para o Magazine Luiza e aproveite ofertas incríveis. Tá imperdível. Smart TV 54K LG, só 24 de 130 no cartão Luiza. Galaxy J4 com 32 GB, 799 em 10 sem juros no cartão. Guarda-roupa Paris com espelho, 6 portas e 6 gavetas, só 699 à vista. Combo com 4 pneus Goodyear aros 13 e a 16, a partir de 597 à vista. Compre na loja, no site ou baixe o aplicativo. Paz FM. No discurso, Caiado diz que ama e defende Goiás. Mas na prática é bem diferente. Nos protestos contra Dilma, Caiado deixou Goiás e foi para a Avenida Paulista. Quando caiu da mula, Caiado não confiou nos colegas médicos de Goiás. Foi se tratar em São Paulo. A campanha de Caiado nem é feita por goianos, mas sim por 30 pessoas da Bahia, estado do ACM e da OAS. O Caiado do discurso é bem diferente do Caiado da prática. Coligação Novas Ideias Novo Goiás. MDB, PP, PRB e PHS. Coligação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, EBR, Solidariedade, TV, Rede, Patriota e Avante. Sabe por que Caiado não tem moral para falar de corrupção? Ouça o Cajuru. O Caiado precisa parar de falar que ele não pegou. Pegou? Claro que ele pegou, ué. Tá no site do TRE, ué. Ele pegou da Odebrecht e da OAS. Ah, mas na época podia dar, não existe isso não, ué. Vem cá, existe almoço de graça, Cid Ramos? Existe, senhor, almoço de graça? Então precisa parar com essa história de que só ele é sério. Linguiça para churrasco tem que ser Super Frango. Para turbinar o seu churrasco, você já sabe, tem que selecionar as melhores carnes. E quando você pensa na melhor linguiça, você pensa na linguiça para churrasco Super Frango. A carne é extremamente suculenta, super macia, é qualidade comprovada e com aquele sabor que vai te conquistar. Então, pessoal, fica a dica. Linguiça para churrasco Super Frango. Simplesmente a melhor para o seu churrasco. Paz FM. O Feirão Limpa Estoque de Seminovos está de volta nesta sexta, sábado e domingo no Passeio das Águas Shopping. Veículos de todas as marcas, modelos em condições pra lá de facilitadas. Até 60 vezes para pagar, parcelas a partir de R$ 249. Primeira parcela em até 60 dias e crédito aprovado na hora. Feirão Limpa Estoque de Seminovos nesta sexta, sábado e domingo no Passeio das Águas Shopping. É muita facilidade. Aproveite e conquiste o carro dos seus sonhos. Apoio Bradesco Financiamentos. Realização NetMídia. Você sabia que o América Planos de Saúde já completou 15 anos de história e hoje possui uma ampla rede de hospitais, clínicas e laboratórios em sua rede própria e credenciada para atender mais de 100 mil vidas? Nesses 15 anos foram muitas conquistas, mas o mais importante ainda está por vir, porque os sonhos do América seguem a trajetória de um plano que ainda tem muito mais a oferecer. América 15 anos, porque saúde é para todos. 3983-7949. No mês do Cliente Bretas, você é o rei da economia. Um mês todinho seu, recheado de ofertas especiais. Picanha fatiada, R$ 17,89 o quilo. Coxinha da asa, R$ 6,49 o quilo. Linguiça suína perdigão, R$ 7,99 o quilo. Leite Tirol, 1 litro, R$ 2,69. Azeite Borges ou Andorinha Extra Virgem, 500 ml, R$ 16,99. Fralda Pamper Super Sec, R$ 19,99. Só nesta sexta-feira. Mês do Cliente Bretas. Tudo bem, tudo Bretas.
Uma multidão de amigos, Paz FM Goiânia. Uma multidão de irmãos, a rádio do coração. Ponto de Vista. Oferecimento América Planos de Saúde. 15 anos de história com você. Mundial Panificadora. Rua 90, número 910, Setor Marista. Encomendas pelo fone 3281-7005. Cansado de não ser ouvido? Coloque a sua opinião no Ponto de Vista, onde eu falo e você ouve. Você fala e todo mundo ouve. Apresentação: Luiz Alberto. Ponto de Vista aqui na Paz FM, hoje conversando sobre qual a importância de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Próximo domingo nas igrejas da Assembleia de Deus, a revista Betel, inclusive Israel 70 anos é o tema da revista Betel, tá na nossa fanpage aí, você pode seguir, tá? facebook.com/PazFM, tá? A volta do exílio e a preservação do povo de Israel. É a lição de número 12 do dia 16 de setembro de 2018, do próximo domingo. E conversando sobre esse assunto, sobre a importância de Neemias para a reconstrução dos muros, estamos recebendo aqui o pastor Joel Nascimento, aqui ao meu lado, você que está acessando aí a fanpage, facebook.com/PazFM, pastor Joel Nascimento, da Assembleia de Deus Campinas, no setor oeste, e o pastor Vilmar Leite, da Assembleia de Deus Vila Nova, no Guanabara. Pastor Vilmar, se puder chegar 5 centímetros mais para a sua direita, para ficar melhor na câmera. Isso, ficou melhor na câmera aqui? Então você pode acessar facebook.com/PazFM, ou então no WhatsApp 629-8599-2440. Rosane, cidade de Morrinhos. Ô, Morrinhos, terra boa. Estamos ligados aqui na Paz FM. Obrigado, Rosane. Abraço para Morrinhos. Tanta gente boa em Morrinhos ouvindo a gente. Obrigado pelo carinho, tá? Diga o seu nome e o local de onde você fala. Luiz Alberto, convidados. Elisângela Rocha, Jardim Itaipu. Estou passando para agradecer a Deus aqui. Por auxiliar, por vocês estarem me auxiliando nos esclarecimentos da palavra de Deus. Estou fazendo teologia básica e às sextas-feiras eu pego essas aulas extras na Paz FM, sendo de grande importância. Ô, Elisângela, obrigado, querida, que Deus te abençoe. Realmente, a gente tem conseguido trazer aqui só especialistas e isso alegra demais a gente. Obrigado, viu, Elisângela? Senhor, povo de Deus. Quem fala? Eu sou o José Fidelix, é o Dequinha. E moro aqui em Morrinhos já há 37 anos. Sou do Rio Grande do Norte, mas já me considero morrinhense. Sobre a questão de vocês aí, eu, graças a Deus, aprendi que às vezes, né, eu falo, meu Deus, mas ele é que, nós é que somos dele, né? Aprendi mais uma coisa da palavra de Deus e eu louvo a Deus por isso. Obrigado, Deus, obrigado vocês. Hoje eu tive a oportunidade de ficar com o rádio ligado aqui no meu trabalho aqui, estou aprendendo bastante, graças a Deus. Eu gosto mais da palavra de Deus e fico com Deus vocês. Que bom, Dequinha. Ô, Dequinha, obrigado, querido. Um abraço para Morrinhos aí. A gente fica muito feliz pelo carinho da audiência, a participação, a confiança com a gente aqui. Ao pessoal do Rio Grande do Norte também, né? Nosso muito obrigado aí pelo carinho, pela confiança acima de tudo. Um abraço para Piracanjuba também, rapaz. Tem aqui um pastor amigo nosso, pastor Josualdo, de Piracanjuba, está fazendo aniversário. Você conhece aí a Tiago e Laodiceia, né? Ele é o pai da Laodiceia, da dupla Tiago e Laodiceia, o pastor Josualdo Mendes, ele é pastor da Assembleia de Deus Missão em Piracanjuba, faz aniversário hoje. Parabéns, pastor Josualdo, nosso ouvinte também, tá? Bom, no final do bloco anterior aqui, pastor Joel e pastor Vilmar, a gente conversava sobre a questão de Neemias, que o senhor disse que na época não tinha um líder para a reconstrução. Quem era Neemias? Luiz Alberto, a palavra de Deus em Neemias capítulo 1 vai dizer que ele era filho de um homem chamado Racalias, irmão de um outro judeu chamado Hanani, que já havia sido libertado na primeira leva dos judeus, e ele era nesse instante, nesse contexto histórico, ele estava na corte do rei persa
era o rei Atarxerxes, também chamado de Longímano, né? E provavelmente ele deve ter sido indicado para aquela corte através da rainha avó de Atarxerxes, que também em um tempo anterior ela havia se casado com um rei chamado Assuero, tinha outro nome persa chamado também Xerxes, e que foi um grande rei também dos persas em um tempo anterior. Essa rainha se chamava Ester, que assim como Neemias, ela também foi uma líder que esteve no tempo certo, no lugar certo, na hora certa, e foi usada por Deus para um propósito certo. Eu escrevi algo aqui, eu gostaria até de falar sobre isso. Há uma diferença entre um líder que é pego por impulso, como Zorobabel foi pego, e foi levado de volta. A gente precisa só entender uma questão aqui bíblica, para a gente entender como é que aconteceu essa reconstrução. Quando Deus levanta Ezequiel e dá para ele a visão do Vale de Ossos Secos, lá no capítulo 37, Deus leva ele a reconhecer a realidade da nação de Israel. Israel estava morta, sem identidade, sem vida espiritual, sem vida política, sem uma identidade pessoal. Israel estava como aquele exército morto. E aí Deus o próprio Deus pergunta a Ezequiel se era possível a nação voltar à vida. Ezequiel coloca para Deus dar a resposta. Eu não sei, o senhor que sabe. E aí Deus fala para ele o que fazer. Profetiza para que haja a junção e restauração dos nervos, depois a carne e, por último, a pele, né, posterior. E foi exatamente o que aconteceu quando Deus restaura a sorte de Israel. Aquela profecia aconteceu literalmente dessa forma. Primeiro, Deus junta a grande quantidade de cacos espalhados, volta com Zorobabel, 50 mil pessoas aproximadamente voltam com Zorobabel. Depois é a restauração da carne, é Esdras para a reconstrução do templo, junto com o profeta Ageu, que foi até um grande interlocutor para animar o coração do povo para reconstruir o templo, que ficou aproximadamente 9 anos parado, por causa de uma falha do primeiro líder, que o segundo já não cometeu o mesmo erro, o terceiro não cometeu o mesmo erro. A primeira falha de Zorobabel foi ter saído no impulso, e quando saiu no impulso para cumprir a missão, faltou alguns pontos importantes. Por exemplo, ele levar a carta de edito do rei, ele levar proteção militar, e isso o próprio Neemias já levou corrigido. Talvez por ter vivido um tempo dentro da corte e ter entendido como é que as coisas funcionavam, mas eu acredito que um bom líder, primeiro ele tem uma visão, ele tem que ter visão. Tem que ter visão, porque senão ele não vai saber cumprir a sua missão. E depois ele tem que resguardar os seus valores. Quando a gente observa Neemias, antes dele ir sair para cumprir a sua missão, a Bíblia diz que ele vai orar, ele vai se abater, ele vai sentir o que Deus sentia. E quando ele sente o que Deus sente, ele começa a ter a visão de Deus, qual é o propósito de Deus, a visão revelada a Ezequiel para poder restaurar o povo. Zorobabel traz os nervos, Neemias traz a carne, mas ainda faltava o adorno, a pele, a restauração da vida. Era o mais difícil. Mais desafiador. E aí, quem é que volta? Deus manda o Neemias ser esse agente de transformação, de restauração para esse período. Neemias volta já com a visão de Deus no seu coração, ele volta com a missão definida do que deveria fazer. A Bíblia diz que ele vai ficar 2 dias andando de cavalo quando ele chega em Jerusalém, observando os detalhes de tudo que estava acontecendo. A Bíblia diz que ele vai juntar cada uma das pessoas sem vender os valores diante das ameaças que foram surgindo. Foram surgindo ameaças, foram surgindo adversários, mas ele não foi se deixando abater. Pelo contrário, ele foi animando o coração do povo, e a gente vai ver lá no capítulo 8, que há depois dessa construção, que houve, na verdade, dessa reconstrução, que foi algo maravilhoso, de um tempo, assim, muito rápido, muito célere, até os próprios adversários disseram, a mão de Deus está com esse povo, porque aconteceu algo muito rápido. Então foi algo assim, da parte do Senhor, de forma grandiosa, usando Neemias. É interessante porque Neemias, ele demonstrou uma grande liderança, né? E fez essa reconstrução nesse tempo tão exíguo, como o pastor acabou de dizer aqui. E uma das coisas que também ele estava trabalhando era muito mais subjetivo do que objetivo, que era trabalhando a esperança do povo. O povo estava sem esperança. E ali, naquele trabalho, na reconstrução do muro, que era a proteção da cidade, tudinho, além da reconstrução física, estrutural, arquitetônica, ele estava trabalhando no coração do povo
tornando a dar esperança de uma nova era áurea de Israel, né? E, na verdade, eles nunca conseguiram mais um templo como o de Salomão, porque foi tudo destruído. E isso, como eles dependiam, é diferente para mim hoje, conquanto o templo seja muito importante para nós, mas naquela época era muito maior, e ver o templo destruído foi um golpe fatal na vida religiosa, na fé deles. E é interessante, né, pastor, a gente deixar isso claro, porque enquanto o muro estava em pé, o povo acreditava que eles teriam poder bélico para poder resistir Nabucodonosor. E enquanto o templo estivesse em pé, eles acreditavam que Deus estava do lado deles, mesmo com os valores morais vendidos. Então Deus permite que os muros sejam destruídos para dizer para eles: vocês não têm essa força que vocês acham que têm, e permite o templo ser destruído para dizer: eu não estou mais no meio de vocês. Inclusive, lá no capítulo 7 do livro de Jeremias, Jeremias fica na porta do templo, porque não tinha nem espaço lá dentro, e ele começava dizendo: vocês estão dando valor demais, vocês que dizem templo do Senhor é este, e Deus permitiu com que o templo fosse destruído para também desconstruir essa mentalidade deles, religiosa e fetichista. Exato. Também, né? Estava muito mais fetichista do que tudo. Aí Deus desconstrói isso, tanto é que agora eles não dão tanto valor a isso quanto davam. Ainda assim, há resquício. Quando Jesus fala com os discípulos lá no capítulo 24, que eles começam: olha para o senhor ver o templo, que maravilha. Eles ainda tinham esse apego à pedra, à estrutura. E Jesus, mais uma vez, diz assim: olha, não vai ficar uma pedra aqui que não seja derribada. Deixa eu dar um abraço aqui, um abraço para o Sandro da Aparecida Preve, que está ouvindo a gente agora. O Sandro, muito inteligente, né, Sandro? Isso. Recebi seu recado aqui, Sandro. Recebi seu recado aqui. Acesse seu WhatsApp aí. Obrigado pela participação aqui no Ponto de Vista. Obrigado também aqui, Jacivânia Aguiar, senador Canedo. Luiz Alberto, muito bom programa, muito bom esses assuntos. Obrigado, Jacivânia. De qualquer parte de Goiânia, de Goiás, do Brasil, você fala com a gente no Ponto de Vista da Paz FM, tá? Claudete Aparecida, Jandaia, Goiás. É um prazer ouvir a Rádio Paz FM de Goiânia. O Ponto de Vista me faz aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Obrigado, Claudete Aparecida. Um abraço aí para os amigos de Jandaia, ouvindo a Rádio Paz FM. Nós ficamos muito felizes pelo carinho da sua participação, tá bom? Estou aqui ouvindo The Best, estudando vocês aqui, é o presbítero Moacir Santos. Só tem The Best aqui, Moacir, só fera, é bom demais, né? Eu também aprendo muito com esses homens aqui. Obrigado aqui, ô Sandro. Então você fala com a gente no WhatsApp 629-8599-2440. Bom, apesar porque Ciro liberou, não é, Sandro? Ciro liberou Neemias para fazer a obra, para fazer a reconstrução. Neemias, Zorobabel, obrigado. Né? Neemias foi o homem da reconstrução, não é? De reconstruir, de restaurar a nação, o status da nação, né? Conforme disse o pastor Vilmar. Só que parece que teve alguns problemas ali que os judeus estavam reclamando de Neemias. Quais foram os problemas e por que os judeus estavam reclamando dele? A resposta vem no próximo bloco do Ponto de Vista na Paz FM. Ponto de Vista, novo talk show com Luiz Alberto, Paz FM. Paz FM. 7ª Conferência de Mulheres Filhas do Rei da Igreja Luz para os Povos. Empoderadas, com base em Atos 1:8. Participações: pastora Enoide Melo, Anne Reis, pastora Ângela Cirino, pastora Érica Leite, apóstola Noemi Torres e pastora Patrícia e pastor Lucinho. Empoderadas 2018, 7ª Conferência de Mulheres Filhas do Rei, de 14 a 16 de setembro, na sede do Ministério Luz para os Povos, na Fama. Ingressos na sede do Ministério ou no site naçãomulher.com.br. Que sorriso bonito, hein? Conheça a Nano. 8 anos de experiência e inovações. Estrutura com corpo clínico completo para a realização do seu tratamento em 2 lugares. Atendimento personalizado, horários flexíveis, estacionamento próprio. Clínica Nano, Avenida Independência, na Cidade Livre. 3548-4748. E Clínica Nano, na Vila Brasília, estacionamento do Supermercado Brasil, 3280-8404.
Pensou em praticidade e sabor? Pensou em Presunto Boa, o presunto que vai rechear as suas refeições. Comodidade e muita qualidade em um único produto. Experimente o Presunto Boa, você vai adorar. Fica uma delícia nos mais diferentes pratos. No misto quente, na lasanha, em uma tábua de frios e até mesmo no filé à parmegiana. Agora as suas receitas serão um sucesso. Nas suas próximas compras, não deixe de conferir. Pensou em praticidade e sabor? Pensou em Presunto Boa. Candidato ficha limpa, Álvaro Dias. Ex-governador com mais de 90% de aprovação. Álvaro Dias. Senador mais bem votado do Brasil. Álvaro Dias. Cortou os próprios privilégios e vai cortar as mordomias dos políticos. Álvaro Dias. Olha o que o Álvaro fez! Olá, muito prazer, eu sou o Álvaro Dias. Pesquisa minha história, acesse minhas redes e abra o olho. 19 é Álvaro Dias, presidente. Paulo Rabelo, vice. Abre o olho. Coligação Mudança de Verdade. Podemos, PSC, BRT, PDC. Paz FM. Você sabia que o América Plano de Saúde já completou 15 anos de história e hoje possui uma ampla rede de hospitais, clínicas e laboratórios em sua rede própria e credenciada para atender mais de 100 mil vidas? Nesses 15 anos foram muitas conquistas, mas o mais importante ainda está por vir, porque os sonhos do América seguem a trajetória de um plano que ainda tem muito mais a oferecer. América 15 anos, porque saúde é para todos. 3983-7949. Vem, que tem de tudo no Atacadão. Aproveite as ofertas da semana Atacadão. Queijo mussarela litoral, quilo na peça, R$19,59. Papel higiênico personal VIP, leve 16, pague 15, R$12,79. Biscoito Belma, rosquinha coco, 800 gramas, R$3,99. Atacadão, lugar de comprar barato. Avenida Goiás Norte com perimetral, gerente Bacelar. E Avenida Rio Verde, ao lado da cidade empresarial, gerente Zaira. Chegou salgadinho de uma festa. É de milho, é bico. Ele é crocante, todo torradinho. Que delícia é bico. Bicos no cinema, bicos na praia. Bicos na escola, bicos lá em casa. Salgadinhos, bicos, todo dia por energia. Salgadinhos, bicos, todo dia por energia. Bicos. Ponto de Vista. Oferecimento América Planos de Saúde. 15 anos de história com você. Mundial Panificadora. Rua 90, número 910, Setor Marista. Encomendas pelo fone 3281-7005. Candidatos a deputado federal pela coligação Novas Ideias Novo Goiás 1. Todo brasileiro quer mudança. A hora é agora. Depois, não adianta reclamar. A educação é a ferramenta que transforma a vida das pessoas. Professor Alcides, deputado federal, 1170. Meu nome é Patrícia Valente, sou candidata a deputada federal. Meu número é 1188. Estou aqui em defesa dos brasileiros. Vamos defender nosso país. Patrícia Valente, 1188. Coligação Goiás Avança Mais Um. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. Atenção, tem muita gente querendo anular o voto como forma de protesto. Isso é omissão. Se tem emprego, não tem qualificação. Se tem escola, mas não está pronta. Tem médico, não tem vacina. Tem transporte, mas é ruim. Tem polícia, mas é pouca. Como a gente arruma isso? Votando certo. Bora pra urna, bora pra luta. É do Sintra Federal, 4555. Fácil, 4555. A família Peta Caseira cresceu e, além de fabricar o melhor biscoito de polvilho há 18 anos, agora produzirá a famosa e irresistível bananada Nani, aprovada e já conhecida pelo seu paladar. Da próxima vez que for no supermercado, padaria, restaurante ou lanchonete, peça Peta Caseira e bananadas Nani. A excelência que você já conhece e a doçura que te conquista. Cabelos longos e saudáveis têm um segredinho, mas eu vou te contar. Bioextratos Força com Pimenta, uma linha completa com microqueratina, bioxil e propriedades da pimenta para o seu cabelo crescer e brilhar. Na próxima lavada, use shampoo, máscara, condicionador, loção estimulante e finalizador Força com Pimenta Bioextratos.
Além de tudo, seus cabelos vão ficar super perfumados. Bioextratos cosméticos naturais, nas melhores lojas. A rádio do ouvinte fiel, Paz FM 89,5. Ponto de vista. Aqui a sua opinião também conta. Ligue e participe. Luiz Alberto. Ponto de vista aqui na Paz FM, o assunto de hoje, bom assunto de hoje, muito bom aqui. O assunto é sobre a importância de Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O pastor Joel Nascimento disse aqui no começo do programa, né, que esse assunto tem contorno atual, com a história atual do Brasil também. Pastor Joel Nascimento, da Assembleia de Deus Campinas, do setor oeste, e o pastor Vilmar Leite, da Assembleia de Deus Vila Nova, no Guanabara. E você que fala com a gente aqui no WhatsApp, diga o seu nome, o local de onde você fala. Não é isso? Francismar Cesarina, ouvindo a Paz FM de Goiânia. Ô, Francismar, obrigado pelo carinho da sua audiência, sua participação. Um abraço para a Cesarina. A gente fica muito feliz pelo carinho de vocês, tá? Luiz Alberto, maravilhoso esse programa, esclarecendo. Amei sobre a questão do esclarecimento dos ossos secos. Obrigado, querida. Você não disse o seu nome, diga o seu nome, o local de onde você fala e fale com a gente aqui no Ponto de Vista da Paz FM, tá? 629-8599-2440. Luiz Alberto, Ercílio Yuri, senador Canedo, ligado, aprendendo com o Ponto de Vista aqui. Esses convidados são fantásticos mesmo, Ercílio. Obrigado pelo carinho da sua participação, tá? Rádio Paz FM, feliz aniversário. A dona Tereza Batista está completando mais uma primavera. Parabéns da Amanda. Parabéns, Amanda André de Souza. Conjunto Dona Iris 2. Parabéns, parabéns. Coisa linda, gente. Obrigado. A gente fica muito feliz aí por esse carinho do ouvinte da Paz FM. Bom, pastor Vilmar Leite, pastor Joel Nascimento. Parece que Neemias teve problemas. Os judeus reclamavam de Neemias, né? Como é que estava sendo dado aí esse comando ao povo trabalhar na reconstrução do muro? Teria sido esse o motivo da reclamação do povo? Por qual era o motivo da reclamação? Pastor Joel? Luiz Alberto, na verdade é o seguinte, a gente precisa entender que toda obra que vai ser construída, você pega um terreno limpo, começa do zero, coloca um alicerce e desenvolve o projeto. Para, na verdade, Neemias trabalhar, ele só teve que obedecer o projeto original. Só que quando ele chega lá, ele não vai achar a cidade limpa, preparada. Ele vai achar os entulhos. Reconstrução é pior do que construção. Para você colocar um lar de volta no lugar, dá muito mais trabalho. Ele teve que tirar o monturo, teve que tirar os entulhos, teve que tirar o que não presta. E normalmente, quando você vai mover uma coisa do lugar, é simples. Para alguém que está me ouvindo, se você for na sua geladeira tentar tirar ela do lugar nesse momento, ela vai ter uma resistência, o peso. Ela não vai querer sair. Se tiver cheia. E se tiver cheia, ainda mais. Então, toda mudança tem uma resistência. E lá não foi diferente. Quando ele chegou para mudar, teve a resistência física, mas também teve a resistência espiritual e teve a resistência por parte de alguns adversários que se levantaram contra eles. Teve o Tobias, teve o Sambalá, teve o Gesem, que inclusive levantaram alguns judeus para ameaçarem Neemias. Essas reclamações partiram de temor do coração do povo, com medo do adversário. E Neemias, naquele momento, diante da resistência, em vez dele se abater e se enfraquecer, um líder, ele tem que ter o seguinte princípio no coração: ele tem que ter visão, ele tem que cumprir a missão e resguardar os seus valores. E ele sabia o que é que Deus queria. Ele sabia qual era a missão que ele tinha que cumprir. E ele sabia quais eram os valores que ele tinha que resguardar. Quando você não tem isso, normalmente quando vem alguma resistência, normalmente a gente quer utilizar, vamos dizer, de algum jeitinho para tentar contornar. Ele poderia ter deixado vendido, ele poderia ter se sentido ameaçado, porque teve ameaça dizendo: olha, você está querendo restaurar dessa forma, nós vamos dizer para o rei que você está querendo colocar a nação restaurada dessa forma para se levantar contra o rei.
mas ele sabia que ele tinha vindo autorizado do rei. Ele não precisava voltar lá de novo no rei para dizer não tem nada a ver disso. Quem sabe quem é, tem a identidade, tem a visão, sabe a missão e sabe os valores que tem, ele não se deixa ameaçar. Isso na nossa vida cristã, isso é muito forte. A gente entende que quem nós somos da parte de Deus. Deus tem uma visão para nós como projeto de Deus na face da terra, a igreja do Senhor Jesus. A nossa missão é pregar o evangelho. E os nossos valores são os espirituais do evangelho do Senhor, da palavra de Deus. Só que muitas vezes nós queremos, temos a visão, queremos cumprir a missão de Deus, mas vamos vendendo nossos valores. Muitas vezes politicamente, muitas vezes moralmente, um dinheirinho ali, um jeitinho acolá, uma traiçãozinha no casamento, uma coisinha que você vai deixando de fazer, e isso gera problemas para a reconstrução. Nós precisamos ter os pés no chão e entender que resistências vão existir, mas um bom líder da parte de Deus, como Neemias foi, ele não vai incitar o povo a errar, ele vai fazer o povo voltar ao projeto original de Deus. O projeto já está pronto. Gente, resista. Se é necessário for, coloque a pá numa mão, a espada na outra e fique firme. Ele estava dizendo o quê? Esforce no trabalho de um lado e no outro mantenha a palavra firme na sua vida, porque ela vai lembrar os valores que você tem, quem você é e qual é o seu propósito aqui. Um abraço para a Leia Matos e o Marcos Antônio Lima, Leia no Balneário e o Marcos Antônio Lima em São Paulo, ouvindo a Paz FM aqui no aplicativo. Obrigado, Marcos Antônio. Pastor Vilmar. A gente percebe na história de Neemias ali que haviam dois males. Eu acho que, salvo engano, você mencionou isso no início. Uma oposição externa, os males externos, e a oposição e os males internos. E a gente sabe que existem dois males que matam o corpo. Você pode, a gente espera que não aconteça, morrer por um acidente, sei lá, qualquer coisa, mas existem aqueles males que trabalha na surdina, interno, que é uma doença, uma enfermidade, que a hora que você descobre pode ser tarde demais. E o problema maior era esses males que estavam brotando internamente. E se você analisar, era a miscigenação dos judeus com os gentios que gerou essa raça dos samaritanos, que eram uns dos que estavam lá, que era mistura. Esse povo continua até na época de Jesus. Então, um dos problemas que aconteceram lá dentro do cativeiro babilônico, e foi inclusive em alguns casos foi até forçado casamento de judeus ou judias com os assírios, né? Não seriam os caldeus. Não seriam os palestinos hoje? São os palestinos, são meio irmãos os palestinos, na verdade, eles são meio irmãos dos judeus. É essa turma que ficou. Pode ser. Os palestinos são essa turma que ficou. Se de fato miscigenou. Isso, até hoje está a briga aí. Até hoje. Até hoje está. Eles são meio irmãos, são os irmãos que ficaram, que misturaram, que continuaram lá na terra, só que misturaram, e são esses meio irmãos aí misturados que estão brigando. Se a gente for voltar mesmo no afunilamento da história, a gente vai ver esse problema lá com Abraão e Agar, né? Ismael. Começa lá e essa miscigenação. A questão de negociar com o pecado, o pastor Joel mais ou menos citou isso. Exatamente. Às vezes a falta de vigilância nossa, a gente fica negociando com o pecado. Tem um pastor amigo nosso que diz assim, olha, a gente não deve alisar o pecado. Isso é muito perigoso. Alisar o pecado é muito perigoso. E Daniel... Porque depois você começa a negociar com ele. Aí depois você começa a negociar com ele, ele sempre vai ganhar de você. Daniel, na estátua lá, Daniel, que inclusive foi um dos coetâneos da época do cativeiro, enfim, Daniel fala da mistura do barro com o ferro. Não é isso? No capítulo 2 do livro de Daniel. Então você vê que essa miscigenação, esse negócio de esquiar em um campo, depois esquiar no outro campo, isso aí sempre trouxe consequências e continua trazendo até hoje. Até hoje. Esse era um dos grandes problemas. Sambalat, Tobias, Gesem eram esse mal interno que foi gerado pelos próprios judeus, que agora estavam lutando contra a própria reconstrução. Infelizmente. Isso acontece na família, isso acontece... A gente está falando em macro situações, mas acontece nas micro situações. Mas dentro da igreja lá acontece isso também? Acontece, irmão, acontece demais. Acho que Israel é o exemplo da igreja de Deus. Israel ali é o povo de Deus. Interessante que entender que esses assírios misturados com os judeus, que geraram os samaritanos, a gente tem que entender qual que era o propósito. Eles faziam isso, primeiro, para tirar a identidade política do povo, para eles não terem
poder de se revoltarem contra o império da época, para anularem a língua materna, perderem a identidade como nação, porque fazendo isso, eles herdaram uma nova língua, que já não era mais o hebraico, agora era o aramaico, que era uma língua do cativeiro. Eles perderam a identidade espiritual, porque agora eles também estavam adorando aqueles deuses lá da Babilônia. Eles perderam a liga, né? A condição deles serem povo, porque a cultura deles começou a ser miscigenada. E quando o povo perde a sua cultura, perde as suas raízes, eles começam a perder essa origem. Então a identidade do povo havia sido colocada em xeque por causa disso. E esse povo, que muitas vezes está dentro da igreja, mas começa a se negociar, começa a perder a língua espiritual, que no caso, eu nem estou falando de dons aqui para ninguém misturar aqui, levar já para esse lado extremista, mas muitas vezes perde a linguagem dos valores espirituais que estão contidos na palavra de Deus. Eles começam a perder a cultura cristã de como viver valores cristãos dentro da família, viver valores cristãos no meio da sociedade, viver os valores cristãos como servo de Deus no coletivo e também no individual. Eles perdem esta liga de ser povo, quando muitas vezes em um contexto desse político, há divisão. A gente vai perdendo nossa identidade. É isso aí que acontece também. Essa negociação aí de princípios, existem muitas coisas que podem ser negociáveis, mas muitas outras que não podem ser negociáveis. E essa negociação de princípios aí emperra a restauração de Deus na nossa vida. Jogando e atualizando, trazendo para agora, para hoje, para nosso coração. Para finalizar, que ensinamentos, então, pastor Vilmar, nós podemos tirar dessa história de Neemias para nós hoje? Uma delas é essa, é que eu não posso viver uma vida flex, híbrida. Espiritualmente falando. Moralmente falando. Eu tenho que me decidir, eu sou de Deus, eu não estou dizendo para me isolar. Porque Jesus não tirou a gente do mundo, foi a oração, Pai, eu não os peço que tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós precisamos ser livres do mal. E esse mal, ele vem com muitos vieses, vem com muitas propostas. O diabo, ele não vem como diabo. As coisas vêm de forma maravilhosa. Olhando, estou falando pela ótica, pelo prisma humano, material. A gente precisa rever o conceito de bênção na nossa história. A gente tem conceito de bênção, que carro novo é bênção, de casa nova é bênção, de emprego é bênção, de salário alto é bênção. E às vezes pode ser uma aprovação. E às vezes um salário muito alto pode ser maldição. Pode ser. Onde... Quantas pessoas que pegam carro novo e moto nova e logo bate o carro, se arrebenta todo a 150, 120 por hora. Olha para você ver. Aquele carro novo, aquela moto nova, foi bênção ou foi maldição? Olha para você ver como as coisas do diabo podem vir como uma coisa boa. Jesus falou para Pedro que ia ser morto. Sabe o que Pedro disse? Pedro tinha acabado de confessar, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando Jesus perguntou, o que é que vocês dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Eles falaram lá em Mateus 16, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Passou um instante, Jesus estava falando que ia morrer. Olha para você ver, Pedro, na melhor das intenções. Fala para mim se não era uma coisa humanamente falando assim, boa. Pedro dizendo, de maneira nenhuma o senhor vai morrer. Sabe por que Jesus fala? Sai, Satanás. Sabe por quê? Porque a proposta do homem é não para a cruz. E a proposta de Jesus é sim para a cruz. Pega a sua cruz e siga-me. E não é para carregar de Hilux, não. É nas costas. Tô contra o carro, Hilux? Estou contra a vida boa? Não, o que eu estou dizendo é que isso não é referência da presença de Deus. E o que nós estamos vendo hoje é que riqueza, dinheiro, poder é presença de Deus. E nem sempre, às vezes, a vontade de Deus se manifesta indo para a cruz, como Jesus estava indo para a cruz. E Pedro estava dizendo não. Sabe por quê? Porque Pedro foi atacado pelo neopentecostalismo ali, gente. Pastor, cruz não. Olha, entrando nessa linha do pastor Vilmar, interessante isso, porque lá em Mateus capítulo 18 se aproxima um rapaz de Jesus Cristo, e inclusive quando a gente faz a ligação com Marcos, o evangelho de Marcos, o texto diz que quando aquele rapaz se aproximou de Jesus, Jesus o amou com a sua própria alma. Aí o rapaz se aproxima de Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Né? O conhecido jovem rico.
E aí Jesus fala para ele cumprir os mandamentos. Aí eles quais? Ele começa a citar os mandamentos. Ele era crente, dentro da igreja, conhecia a Bíblia, e Jesus falou para ele, só falta uma coisa, você ser liberto desse evangelho da prosperidade. Vai, vende tudo que você tem, e se quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Eu estou aqui, logicamente, parafraseando o texto. Vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres e me segue. Esse vai ser a questão da tua liberdade de realmente você me servir. Você quer me seguir? Faça isso. Só que o jovem faz o quê? Volta para trás e se entristece. E é interessante, porque Jesus não tem nenhum ataque de culpa, né? Nenhum. Jesus não sai correndo atrás dele. Ele fala, não, vem cá, rapaz, você me entendeu mal, me desculpa, vem cá, Não, você quer ir, vai. de forma nenhuma. A gente vai ter... E isso aqui é uma questão muito séria na realidade nos dias de hoje. É porque as pessoas hoje elas têm vivido com a seguinte perspectiva, que bênção é você viver uma vida abençoada, é literalmente o que o pastor Vilmar falou, é você estar vivendo, tendo uma boa casa, um bom carro, coisas desta terra. Enquanto, na verdade, quando outra pessoa se aproxima de Jesus e diz assim, eu quero te seguir, Jesus disse, olha, as aves do céu têm ninho, as raposas do campo têm covil, mas o filho do homem não tem onde nem repousar sua cabeça. E outras palavras, Jesus estava dizendo, eu não tenho como pagar um bom salário para você, eu não vou ter sempre como te dar o carro do ano, a casa boa. Você quer me seguir? Esse é o preço. Nessa perspectiva de hoje, nenhum apóstolo foi abençoado. Pois é, não foi. Pelos contornos dessa fé de hoje, fala para mim como que Paulo morreu. Decapitado. Fala para mim como Pedro morreu. Crucificado de cabeça para baixo, queimado, morto. Um por um, nenhum deles foi abençoado. Eu estou dizendo nessa perspectiva. Eu tô pregando o franciscanismo aqui? Evidentemente que não, gente. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser colocado como símbolo de espiritualidade de gente abençoada. Tem muita gente achatado aí que parece que não tem fé. Se você olhar na galeria dos heróis da fé, tem dois grupos lá. O grupo que ora e a coisa acontece, mas a partir do verso 35 tem um grupo que ora e não acontece. Pelo contrário, vive errante pelas cavernas e covas da terra. E fala para mim quem tem mais fé, se me perguntasse. Quem tem mais fé? Quem pede recebe ou quem não pede? Quem pede não recebe, mas continua. Eu diria que aquele que pede não recebe e continua, demonstra mais fé do que aquele que pede e tem. E eu tenho argumento que o próprio Satanás falou para Deus. Falou, sabe por que Jó é fiel? Jó é fiel porque o Senhor enche de bens. Tira dele para ver como é que ele manifesta a teologia dele. E aí, a teologia da gente é apurada não é quando a gente tem, é quando a gente não tem. E quer ver um exemplo, Luiz Alberto? É só colocar no contexto do que nós estamos passando aqui nessa lição de hoje. O que é que Deus fez? Deus, por amar o seu povo, leva o povo para o cativeiro. É bênção de Deus, porque o propósito de Deus não era perder a alma do povo, o propósito de Deus era trazer a alma do povo de volta para ele, mas o povo, como disse o salmista no Salmo 119, foi-me necessário ter sido afligido para me conhecer os teus preceitos. Deus às vezes leva a gente para o cativeiro, aperta a gente, para a gente gemer de novo. E quando a gente geme, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus. E o povo orou, o povo clamou, o povo gemeu. Olha o tanto que Deus é maravilhoso. Deus manda o povo para o cativeiro. Só que no cativeiro Deus não desassistiu o povo, porque lá no meio da corte tinha o Daniel. Lá no meio do povo, na terra da Caldeia, lá em Siná, a Bíblia diz que tinha um profeta lá no meio do povo lá, que era o Ezequiel. E lá em Jerusalém, com o restolho que ficou, os bem pouquinhos agricultários que ficaram, Deus deixou Jeremias. Lá, em todos os cantos, Deus não deixou a sua voz se calar. Deus estava dizendo, eu sei que está aqui, papai está corrigindo vocês, mas é tempo de ficar no castigo, viu? Vamos ser corrigidos, porque o papai tem o melhor para vocês. Só me permita aqui, dado a responsabilidade com o assunto e a liberdade que eu tenho com vocês, tentar fazer uma correção da teologia daqueles que pensam, não, vai ficar pior, porque está escrito que Deus vai mandar para o cativeiro. A Bíblia diz que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Se esse sal for insípido, o que vai acontecer? Jesus falou que ele vai servir para ser pisado, nada mais do que isso. Se a igreja for insípida esse ano, a exemplo do que aconteceu com a Venezuela, a igreja foi insípida, o povo não se posicionou, está sendo pisado hoje. Há 70 anos isso aconteceu na Rússia, na Europa Oriental. Algumas pessoas tentaram orientar falaram, está chegando uma mensagem nova, um negócio aí,
que vai escravizar o povo. Não, os líderes religiosos católicos e protestantes, não, mas eles são muito bonzinhos, a gente vai conversar com eles, eles falam que não é assim, eles são democratas, foram insípidos, pagaram amargamente durante 40 anos, sofreram cativeiro durante 40 anos. Hoje quem está passando cativeiro aqui é a Venezuela, porque não se posicionaram na hora certa. E o pastor Joel disse que o contorno de Neemias tem conotação com a nossa história hoje. Esse é um ano importante para o Brasil. Se você não se posicionar, corre o risco de ir para o cativeiro. Não é Deus que manda para o cativeiro. É a leniência com o pecado e com a iniquidade que leva para o cativeiro. Deus vai permitir. Deus permite, ele não manda, ele não quer. Ele permite por causa da leniência. Tanto não queria como usou os profetas, né, Jeremias, avisou. Isaías, todinho. Eu estou usando aqui, pastor Vilmar, a palavra da Liliane Nunes. Obrigado, Liliane. Ela está dizendo aqui que o programa de hoje, fantástico, programa profético para os dias difíceis que estamos vivendo. Então, Liliane de Aparecida de Goiânia, estou pegando aqui emprestada a sua fala. Se esse programa está sendo profético hoje, eu vou ser profético para você que está ouvindo a Paz FM. Se o povo cidadão de bem no Brasil não se posicionar de forma correta esse ano, o Brasil corre sério risco, a exemplo de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento, e a exemplo do que está acontecendo com a Venezuela, de ir para o cativeiro. Não porque Deus quer, não porque a Bíblia diz que vai ficar pior, por causa de uma igreja que não se posiciona, que não está sendo sal da terra e luz do mundo. Se for insípido, vai ser pisado mesmo. E é importante entender, Luiz Alberto, que em casos como esse de cidadania, a igreja não tem que ficar com essa história de que o espiritual não se mistura com o material. A gente tem que entender que nós somos igreja, povo de Deus, e que a resposta da igreja é Jesus Cristo. Isso é fato. Mas enquanto a igreja estiver na terra, nós somos gente. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa dirigir o carro, a gente precisa levar os filhos para a escola, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver a vida. E como igreja, nós também somos cidadãos. Como igreja, a igreja precisa ser liderada. Não foi à toa que precisou ser levantado um líder como Neemias, um líder que levou o povo a uma restauração espiritual, mas que quando também precisou vigiar, colocar a mão na obra, vigiar e trabalhar com a pá numa mão e a espada na outra. A pá numa mão e a espada na outra. Se você fosse trazer Neemias para o dia de hoje, seria a metralhadora numa mão e a caneta na outra. Exatamente. Porque tinha que vigiar, orar e vigiar ali. Então, era a caneta numa mão e a metralhadora na outra, porque tinha que defender o povo. Falar, mas esse aí é muito violento. Se fosse Neemias hoje, esse aí é muito violento. Exatamente. Mas teve que levantar alguém de coragem para restaurar, porque se não fosse alguém de coragem... Agora veja o contexto e veja se houve alguma guerra. Não houve guerra, porque o povo não estava com propósito de guerrear. O povo estava com proposta de reconstruir valores, reconstruir a cidade, reconstruir a identidade do povo. Não significa que alguém tenha a liberdade de tomar a espada na mão, ou querer pegar a espada na mão, ou defender pegar a espada na mão, significa que essa pessoa está incitando a guerra, não. Significa que essa pessoa simplesmente está dizendo, eu também tenho o direito de me defender. Pastor Vilmar Leite, fique à vontade, obrigado pela honra da presença. Eu que agradeço, Luiz Alberto. Se eu vou mandar um abraço para todo mundo aqui, rapaz. Irmão Benedito, irmã Elisângela, irmã Quedes, irmã Luzia, Elismar, Renicássia, Sandro, tá ligadinho, Sandro. Tá, um abraço para Érica, para o Luan. E, acima de tudo, para minha namorada que está ouvindo, missionária Terezinha, e a minha sogra, Maria das Mercês, que tá ligadinha aí no rádio. Um abraço a todos, viu? Reginaldo também, obrigado, Reginaldo, pela participação aqui. Tem muita gente aqui no WhatsApp também. Obrigado, pastor Vilmar Leite. Pastor Joel Nascimento. Quero louvar a Deus, Luiz Alberto, pela temática tão importante. Eu quero lembrar você, querido irmão, que a sua condição de não se definir já é uma definição, tá bom? Você não escolher, você já escolheu. Você não tomar um partido, você já tomou o partido. Você se colocou como alguém que simplesmente se isentou do caso. Nós precisamos agir, tá bom? Como igreja de Deus, como servos de Deus e como cidadãos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, que o Senhor Jesus Cristo guarde você e sua família, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação e que nós possamos ser um povo atento à palavra de Deus, não esquecendo que essa palavra, como dizia
O saudoso pastor Billy Graham é mais atual do que o Jornal de Amanhã, viu? Então ela já está falando para nós há 3.000 anos uma verdade que nós estamos vivendo hoje. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Carla, do Setor Oeste. Deus abençoe a irmã Carla, missionária Ângela Mabel. Deus abençoe a todos os irmãos do Setor Oeste. Quero mandar um abraço especial para minha esposa, pastora Fabrícia Nascimento. Um abraço para os meus filhos Paulo Vitor e Ana Beatriz. Para a minha sogra, amada mãe, pastora Olga Maria. Obrigado pela audiência. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, Luiz Alberto. E meus parabéns para você também, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado, pastor Joel Nascimento. Herodes lavou a mão. Será que está na hora de lavar a mão? Pilatos, né? Pilatos lavou as mãos. Neemias pegou firme no eito, na espada, falou aqui, vamos lá, está na hora. Obrigado pelo carinho da sua companhia, da sua participação no Ponto de Vista. Vem aí a Márcia Alves e Conexão 89, às 3h, o Adilson Santos com o Curtindo a Paz, 4h em ponto, Silas Marinho volta com o Show da Amizade. De segunda a sexta, meio-dia, em ponto aqui na Paz FM, o Ponto de Vista. Domingo, nesse mesmo horário, a voz do pastor, o nosso pastor presidente, Bispo Oídes José do Carmo, faz um apanhado dos principais assuntos da semana, coloca em pauta e também dá a sua opinião. Todo domingo, meio-dia, na Paz FM, a voz do pastor, com o nosso presidente, Bispo Oídes José do Carmo, você não pode perder. A Márcia Alves já está por aqui, gente. É a mais completa locutora do rádio com o Conexão 89. Obrigado, aquele abraço. Continue na paz. O Ponto de Vista volta amanhã ao meio-dia com mais uma rodada de entrevistas e muito mais informação para o seu dia a dia. Apresentação de Luiz Alberto. Ponto de Vista. Oferecimento América Plano.